nossos maus traços de caráter nem sempre são visíveis a nós mesmos, embora sejam muito evidentes a outros. Mas o tempo e as circunstâncias certamente nos provarão e trarão à luz o ouro do caráter ou descobrirão o metal inferior. Nenhum de nós é conhecido ou lido por todos. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Até que o crisol de Deus nos prove. Todo pensamento pecaminoso e toda ação errada revelam algum defeito no caráter. Esses traços rudes devem ser levados sob o cinzel e o martelo na grande oficina de Deus. E a graça de Deus deve suavizar e polir antes que estejamos preparados para um lugar no glorioso templo. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, isso está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4. E talvez só para esclarecer aqui um pouco, eu acho que quando ela está falando, de termos aí o nosso caráter purificado, antes de estar preparados para um lugar no glorioso templo, ela não está falando sobre o glorioso templo que é a igreja aqui, tá? Mas eu me lembrei aqui, Deus trouxe à minha mente o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 12, que diz o seguinte: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Olha só. Então essa é uma promessa para o futuro, para a Nova Jerusalém, para o céu, tá bom? E aqui nesse mundo, nós precisamos ter então o nosso caráter purificado. É preciso que o cinzel de Deus, o martelo de Deus e também a graça de Deus, atuem no nosso caráter para polir. E continuando aqui, temos um outro texto da meditação matinal refletindo a Cristo, do dia 5 de dezembro, que diz o seguinte: muitos hoje pensam que, ao iniciarem sua vida cristã, serão libertados de toda necessidade e dificuldade. Mas todo aquele que toma sua cruz para seguir a Cristo chega ao refidim de sua experiência. Se você quiser, querido irmão, querida irmã, entender essa referência de refidim, vá lá para Êxodo capítulo 17 e leia o que está escrito lá, tá bom? Continuando aqui, a vida não é toda composta de pastagens verdejantes e riachos refrescantes. Somos surpreendidos por desapontamentos. Sobrevêm privações e apresentam-se circunstâncias que nos levam a situações difíceis. Ao seguirmos pelo caminho estreito, fazendo o nosso melhor, segundo pensamos, verificamos que nos sobrevêm cruéis provações. Com a consciência ferida, argumentamos que se tivéssemos andado com Deus, jamais teríamos sofrido isso. Mas, na antiguidade, o Senhor conduziu seu povo a Refidim, e ele poderá decidir levar-nos para lá também, a fim de provar nossa fidelidade e lealdade para com ele. Em sua misericórdia para conosco, ele nem sempre nos coloca nos lugares mais fáceis, pois, se o fizesse, nós, em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é o nosso auxílio em tempo de necessidade. Ele, porém, deseja manifestar-se a nós em nossas emergências e revelar as abundantes provisões que estão à nossa disposição, independentemente das circunstâncias, e permite que decepções e provações nos sobrevenham para que possamos perceber nossa própria incapacidade e aprender a invocar o auxílio do Senhor como uma criança faminta e sedenta que chama por seu pai. Vejam só como Deus, na sua misericórdia, ele acaba tendo um trato por nós que muitas vezes nós não entendemos. Mas ele faz isso para que possamos aprender a depender dele, para que reconheçamos a nossa insuficiência, a nossa incapacidade, e para que possamos aprender a invocar o auxílio do Senhor. E ele está pronto a nos ajudar.
Bom, o último texto que nós vamos ler aqui está na meditação matinal A Fé pela Qual Eu Vivo, do dia 6 de novembro, onde está escrito o seguinte: há espinhos em todo o caminho. Todos os que seguem o conselho divino devem esperar encontrar decepções, aflições e perdas. Mas o espírito do verdadeiro heroísmo os ajudará a vencer essas coisas. Muitos maximizam demais as aparentes dificuldades, começam a ter pena de si mesmos e cedem ao desânimo. Essas pessoas necessitam de uma mudança radical na vida. Necessitam ter disciplina para se esforçar e vencer todo sentimento infantil. Todos devem ter um alvo, um objetivo na vida. Devem estar com a mente preparada e o raciocínio deve ser educado para manter o foco como a bússola na direção do polo. Dignos propósitos devem ser mantidos constantemente em vista e todo pensamento e obra devem ser levados à execução. Que haja sempre firmeza de propósito para executar o que se planejou. Essa é uma exortação muito importante, meu querido irmão, minha querida irmã, para nós. Portanto, que nós possamos encontrar forças em Deus e nessas palavras aqui, tá bom? Agora, nós vamos para a lição de domingo.